E, gente, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais uma manhã aqui no Ceareiros de Cristo. Como de costume, vou ler aqui uma mensagem do Vida Feliz, antes de fazer a nossa prece. Abrir na mensagem que diz o seguinte: concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantém-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja aguardando o ensejo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixes que o capricho do amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente inchaça de ser vencedor em ti mesmo. Vamos fazer nossa prece de abertura, né? Em primeiro lugar, agradecendo aos nossos anjos guardiões, aos nossos mentores amigos, por toda a proteção que nós recebemos do alto, incessantemente, a todos os instantes da nossa vida. E na sequência, rogando a Deus, esse Pai amoroso e bom, que nos permita, nesses breves instantes em que nós vamos passar aqui nessa casa de amor e de luz, receber do alto tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso reequilíbrio físico, emocional, espiritual, que através do estudo que foi produzido hoje, com tanto carinho, que a gente consiga absorver todos os ensinamentos que são necessários para o nosso adiantamento e para a nossa felicidade. Que assim seja. Quem fala para a gente hoje é Humberto, um companheiro querido aqui da casa. Meus irmãos, que Jesus esteja com todos nós. Esse assunto, rixas e queixas, pode parecer que não é algo que o Evangelho deva se ocupar dele. Mas, inclusive a frase que está no quadro é uma frase do Evangelho. E além do Evangelho, todos os mentores espirituais, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, falam muito a respeito desse assunto. Daí a gente pode deduzir que tem procedência a gente se preocupar em discutir um pouco, refletir um pouco a respeito disso. Rixas e queixas. Essa frase do Tiago, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. No sentido que ele diz, o Tiago, de que a maldição não deveria fazer parte das nossas palavras, das nossas expressões. Então, a questão da rixa e da queixa. Queixa todos nós sabemos, Vamos relembrar, é uma lamentação, uma choradeira, uma reclamação. Isso é uma queixa. Já a rixa é uma diferença entre uma pessoa e outra, ou entre um grupo de pessoas e outro grupo de pessoas, mas com um detalhe: na rixa está presente a hostilidade. Diferenças de opinião é normal. Uma pessoa pode pensar de um jeito, a outra de outro, e ali se chegar a um entendimento, cada um com a sua linha de raciocínio. Não há problema algum. Quando envolve a hostilidade, aí passa a ser uma rixa. É uma diferença entre pessoas ou grupos, mas com essa característica da hostilidade. O Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 173, com esse título,
rixas e queixas, ele lista uma série de procedimentos comuns na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente vai ver que tem a ver com a questão das reclamações e das rixas. Ele começa falando o seguinte, o Emmanuel: quando a gente está numa fila, pode ser a fila de um supermercado, a fila de um banco, seja lá que fila for, nós, lembra Emmanuel, nós temos que respeitar aquela ordem que ali está definida. Eu não vou chegar, por minha vez, com uma fila formada e chegar lá na frente. Qual que é a regra? Qual que é o bom proceder? Eu pegar o final da fila. Isso é uma regra instintiva do nosso dia a dia, né? Outra questão que o Emmanuel lembra é a questão do trânsito. Nós temos regras no trânsito. Existem sinais de trânsito, existem conversões proibidas, existe velocidade admissível ou não, né? Então, uma série de regras. Para quê? Para a segurança de todos nós que estamos ali no trânsito. Emmanuel ainda lembra, né? Em relação aos nossos vizinhos. Pode ser do prédio, pode ser da casa, mas que essa relação com os nossos vizinhos, ela deve pautar, né, pelas regras da boa convivência. Para quê? Para que todos sejam ali respeitados. E nós poderíamos lembrar outras coisas mais, né? Quem mora num prédio tem o condomínio, a convenção oficial do condomínio do prédio, onde estão ali as regras para que se procedam e todos sejam atendidos e respeitados, né? As leis, as próprias leis, Código Civil, Código de Trânsito, já falamos, e assim vai. Ou seja, essas regras do dia a dia, o Emmanuel lembra logo no início dessa página, Rixas e Queixas. Por quê? Porque quando nós respeitamos todas essas regras, nós estamos evitando reclamações, né? Ou de alguém em relação a nós, ou nossa em relação a alguém. Por quê? Porque as regras sendo respeitadas, tudo flui normalmente, né? Emmanuel coloca lá que a gente deve evitar tanto queixas quanto rixas, né? O cristão, né, pautando-se pelo Evangelho de Jesus, ele deve ter essa conduta, sugere o Emmanuel, evitar rixas e queixas, né? De modo que, com todas essas regras, todos esses assentamentos, né, nós estaremos o quê? Protegendo o equilíbrio da vida coletiva, sem necessidade de que alguém reclame do outro, porque fugiu de uma regra, porque não respeitou alguma coisa. E o Emmanuel lembra nessa página, né, Rixas e Queixas, que Deus nos concedeu o controle do nosso pensamento, né, e o governo da língua. Então, nós podemos fazer esse controle no sentido de quê? De atender a essas boas regras, as boas convivências e evitarmos a chegarmos nessa questão das reclamações e das rixas, né? Existem rixas, nós sabemos, antigas às vezes, de um vizinho com outro por determinada coisa, não é? O que o Emmanuel nos coloca é que muitas vezes, muitos de nós temos essa conduta ou de estar sempre em rixa com alguém, ou de sempre reclamando, como sendo um vício. Tem algumas pessoas que têm esse vício, né? De modo que as queixas, elas não resolvem problemas. Vocês já ouviram algumas? É claro, nós aqui fazemos uma exceção às queixas naturais, normais, quando são procedentes, não é? Por exemplo, um exemplo bem simples: veio lá um desconto na sua conta do banco indevido. Ah, então não vou queixar não, porque o cristão não deve queixar. Não, aí é uma outra coisa.
é uma coisa pertinente e que é necessário que haja essa queixa, né? Um produto que você comprou que está com problema, vamos queixar para que ele seja trocado ou consertado. Aí é normal. Está se referindo aqui às queixas, aquelas que vão de encontro de uma pessoa com a outra, não é? Produzindo inclusive mal-estar entre as pessoas. O Paulo, numa carta aos Colossenses, quem que são os colossenses, né? Colossenses eram cidadãos de uma cidade que chamava-se Colossa. Então, a pessoa que residia em Colossa era um colossense. E Paulo, nós sabemos, ele escrevia para todas as comunidades cristãs nascentes da época, né, naquela região, em que ele mandava recomendações para o bom proceder, o bom conviver das células cristãs, né? Então, colossenses são aqueles que viviam em Colossa. Hoje essa região está na Turquia. De modo que nessa frase, nesse escrito do Paulo aos Colossenses, ele diz lá, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se alguém tem motivo de queixa contra o outro, faça como o Senhor, perdoa-o também. Então, o Paulo lembra a questão da compreensão, que às vezes vem uma queixa meio que descabida, mas se a gente der ali uma parada, não transferir aquilo para frente, ou não incorporar aquilo na nossa vida, aquilo vai automaticamente desaparecendo. E o Emmanuel, lá no Fonte Viva, capítulo 163, ele comenta essa frase, né, do Paulo aos Colossenses. É impossível, diz o Paulo, que as pessoas que se envolvem umas com as outras, pode ser em que situação for, né, sem base na tolerância. Então, quando a gente tem tolerância, as queixas, as rixas, elas tendem a desaparecer, para o bem de todos, né, da comunidade que nós vivemos, nós mesmos, né, sem gastarmos energia com essa coisa negativa, não é, que é a rixa e a queixa descabida. De modo que também lembra o Emmanuel que muitas vezes, até no trabalho fraterno, né, de atender as pessoas necessitadas ou de bens materiais ou de bens espirituais, que até ali, nessas situações, a incompreensão entre as pessoas atrasa o trabalho que se tem que fazer. Então, a rixa e a queixa é contraproducente, nos faz mal, não traz benefício algum para resolver nenhum tipo de problema, né? O Paulo, de novo, na nova carta dele, está lá no Evangelho, essa carta a Tito. Tito era um jovem muito novo que conviveu com Paulo nas andanças de Paulo nós sabemos, né, o Paulo foi o maior propagador do Evangelho de Jesus. E Tito, esse jovem, né, conhecendo Paulo, começou a conviver com ele e fazendo essas viagens com ele. Paulo até o considerava um filho, né, ao Tito, um jovem, né? E Paulo escrevia a ele também. Nessa carta a Tito, lá no capítulo 2, versículo 8, o Paulo coloca assim: exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário nada tenha a reclamar contra ti. Então ele lembra da questão da linguagem, que muitas vezes nós, na nossa maneira às vezes de falar, um pouco assodada às vezes, né? Estamos ali nervosos. Essa linguagem,
essa entoação da voz, né, da colocação da nossa ideia para o outro, é muito importante. André Luiz, lá no livro Agenda Cristã, ele diz o seguinte, né, que uma boa palavra auxilia, já aquela palavra só dada destrói, né? E ele é uma frase que nós ouvimos muito dentro da doutrina espírita, né, que é do André Luiz, que está lá no Agenda Cristã, capítulo 9. Lembremos que o mal não merece comentário em tempo algum. Então, a nossa que a gente possa dar preferência, né, às coisas boas, que nós possamos dar preferência às coisas positivas, ressaltando as coisas positivas que sempre envolvem as relações entre as pessoas. Sempre há algo positivo a ser relatado, a ser considerado, né, ali no procedimento, no nosso dia a dia. Ainda o André Luiz, também no livro Agenda Cristã, lá no capítulo 38, esse capítulo tem um título até interessante: Não estrague o seu dia. Não estrague o seu dia. Que a gente pode estragar o dia da gente, ou não, né? E nesse livro ele diz assim, ó, o seu mau humor não vai modificar a vida. As coisas vão continuar como elas são, né? O mau humor, pelo contrário, ele ajuda a pessoa a se ficar pior, né? Levando ali, às vezes, numa relação, numa conversa, naquele dia a dia, naquelas situações que citamos, né? O mau humor só prejudica e cria embaraços na nossa vida. Diz ainda o André Luiz que as nossas reclamações não vão acrescentar nenhum milímetro de simpatia do outro em relação a nós, né? A simpatia ela é conquistada ao contrário, é com bom humor, né? Com disposição de auxiliar, né? Então, o André Luiz diz que quando nós vamos trazendo essa reclamação constantemente, aquela questão do vício em reclamar, né? Nós vamos produzindo dia a dia, diz lá o André Luiz, vibrações negativas, né? Que nós vamos potencializando doenças, né? Vamos potencializando diferenças que nós possamos ter, às vezes pequenas, mas elas vão aumentando à medida que a gente vai insistindo nessa postura da reclamação, da rixa, da diferença, né? Então, diz o André Luiz, que a nossa psicosfera fica pesada. Psicosfera, né, é a nossa aura, né, é a nossa vibração pessoal. E a gente vai alterando essa vibração pessoal para pior, para pesada, para negativa. Isso traz mal, primeiramente para nós mesmos e depois para aqueles que estão junto de nós, né? A Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, ela coloca que aquele que se queixa demais não tem esperança, né? E não tem otimismo. É uma pessoa que não é otimista, é pessimista. Porque quem reclama demais não está vendo saídas, às vezes, né? Ou até pela questão da preguiça, né, de resolver algum problema, é melhor reclamar, mais fácil, do que agir para resolver, né? Então, é uma postura que nós cristãos, segundo todos os guias espirituais, todos aqueles que psicografaram mensagens, né, aqui para nós encarnados, eles são unânimes. A rixa e a queixa é só produção de coisas ruins para nós e para quem nos cerca. Humberto de Campos, ele lá no livro Reportagens de Além Túmulo, ele traz um exemplo interessante e que esse exemplo
podemos, às vezes, conhecer pessoas que têm esse tipo de procedimento, ou às vezes até nos faz, nós mesmos, né, a refletirmos a respeito da nossa vida, da nossa conduta. E essa página do Humberto de Campos, como todas as páginas que ele nos traz, são páginas simples, mas bem esclarecedoras. Essa página está lá no capítulo 28 do livro Reportagens de Além Túmulo. E o título é exatamente esse: A Queixosa. Uma pessoa que se queixava demais, né? E ele, o Humberto de Campos, ele lembra aqui dessa pessoa, ele a denominou de bem-vinda. Que a bem-vinda, né, ela era amplamente conhecida na vizinhança, no trabalho, aonde ela estivesse, pelas suas queixas. Ela se queixava constantemente, né? Então, o Humberto de Campos define ali um pouquinho a vida dela, né? Ela era uma pessoa com uma vida relativamente difícil, ficou órfã muito cedo, não é? Mas ela tinha ali o seu trabalho, trabalhava numa fábrica que fazia toalhas. E ela foi localizada ali nessa fábrica, né, esse emprego, através de amigos que a colocaram ali, não é, para que ela pudesse ter a sua subsistência. E a bem-vinda, ela herdou uma casa dos pais, ou seja, ela já tinha essa facilidade também. E ali com ela moravam 2 sobrinhos. Ela não se casou. E esses sobrinhos moravam com ela e ajudavam, apoiavam. Eram pessoas extraordinárias, né? Então, a vida dela era essa. Ela tinha a residência, vivia com os sobrinhos, trabalhava numa fábrica de toalhas. Então, ela tinha todas as possibilidades de seguir com a sua vida, né? Inclusive possibilidade de melhorar a sua vida, que surgiam oportunidades que ela, segundo Humberto de Campos, não aproveitava, né? De modo que a bem-vinda, né, vivia se queixando dessas questões da vida dela, que eram a vida de trabalhos. Mas a vida de todos nós é assim. Temos todos nós coisas a resolver, trabalhos a fazer, horários a cumprir. É a vida de todo mundo. Mas ela não se achava ali, talvez, né? Queria que estivesse numa situação mais tranquila, melhor. E mesmo assim, quem se queixa, talvez continuasse a se queixar também. Nas conversas dela com os colegas de trabalho, ela sempre se referia que era profundamente infeliz. Profundamente infeliz, né? Ele dizia: olha, a sorte me esqueceu. Nem minhas preces são atendidas, dizia ela aos colegas, né? E os colegas de trabalho, atendendo até intuições do plano espiritual para ajudar a bem-vinda, né, a sair dessa situação de muitas queixas, intuíam os colegas de trabalho a dizer para ela coisas positivas, que ela repensasse, né, naquela postura que ela estava tendo, que ela lembrasse que ela tinha um trabalho, ela tinha o seu sustento, ela tinha a presença dos sobrinhos na casa dela, que além de colaborar financeiramente, era um suporte, né, ali de pessoa a pessoa, ajudando a levar a sua vida de uma maneira mais tranquila. Mas ela não aceitava essas ponderações dos colegas. Ponderações essas, repetimos, né? A espiritualidade tentando ajudar a bem-vinda. Intuíam lá os colegas de trabalho, né? Se era inverno, ela reclamava do frio. Se era verão, ela disse que não suportava o calor. Se chovia, essas nuvens malditas vieram molhar aqui meu chão. Tudo para ela tinha um sentido negativo. Conforme disse ali o Emmanuel antes, né? Ela era viciada na queixa, constantemente. Com os vizinhos, a mesma coisa. Os vizinhos, em princípio, escutavam,
também eram intuídos pela espiritualidade para, né, tentar mudar o rumo ali das queixas da bem-vinda, mas não adiantava. Com os vizinhos também era aquele desfile de coisas negativas, que nada para ela dar certo, que, né, tudo que ela tenta não tem resultados. E isso de maneira errada até, essa percepção dela. E é uma coisa interessante, né? Nós, às vezes, reclamamos muito do que não temos, mas a gente esquece de tudo que a gente tem. E a gente esquece disso. A bem-vinda era assim. Tinha lá seu emprego, suporte emocional dos sobrinhos, uma casa para morar. Tinha todas as coisas ali que poderiam fazer a vida dela ser mais tranquila, né? Mas ela esquecia disso tudo que ela tinha. Então, os vizinhos começaram, a partir de determinado momento, a evitar a presença da bem-vinda. Ela não percebeu, mas nesse momento, os vizinhos a evitavam, os colegas de trabalho afastavam dela. Então, todas as pessoas foram se afastando. É uma coisa que até natural, né? Bom, tudo que se argumenta não tem eco, tudo de positivo, né? Não tem eco com a bem-vinda. Então as pessoas começaram a se afastar. Até porque, igual ali disse o André Luiz antes, né? A psicosfera dela era pesada, desagradável. Quem reclama muito é desagradável, né? Então o que? Afasta, é uma lei da natureza. Coisas desagradáveis nos afastam as pessoas umas das outras, né? Coisas positivas não, otimismo não. Isso aproxima, né? Algum de nós já viu, por exemplo, o Chico Xavier reclamar enquanto ele estava aqui conosco? Tem certeza que ninguém. Toda a presença dele, quando ele chegava, e de muitos outros, era uma coisa agradável. A psicosfera dele era positiva. E isso cativa o semelhante. A bem-vinda não. Ela estava com essa psicosfera pesada, negativa, e começou a afastar as pessoas. Num determinado ponto, ela foi reclamar, começou a reclamar da empresa que ela trabalhava. Que isso não pode, isso está errado, isso é ruim, isso aqui não funciona. A tal ponto que um dia ela foi reclamar com o chefe onde ela trabalhava. E ela reclamou de uma maneira tão contundente, tão descortês e tão mentirosa, que o gerente não teve outra alternativa senão dispensá-la. Então, olhe o que a queixa contumaz, né? A rixa com as pessoas fez com a bem-vinda. Os vizinhos se afastaram, os sobrinhos já não mais estavam com ela, os colegas de trabalho também, e agora ela foi demitida. Olha o que a queixa pode conduzir à vida de uma pessoa, né? E às vezes a pessoa não percebe, ela não percebia. Nessa altura ela começou a perceber, mas era um pouco tarde até. Ela teve que vender a sua casa de herança para poder sobreviver, que ela não tinha mais trabalho, né? A certa altura o dinheiro terminou, acabou, e ela foi morar na rua. E ali, nessa situação difícil de moradora de rua, ela veio a desencarnar. E aí, quando ela desencarnou, a primeira impressão que ela teve da solidão. Não tinha ninguém para esperar ela. Nem os espíritos ali tiveram acesso a ela, não que eles não quisessem ajudar, pelo contrário, mas ela se bloqueou tanto, se fechou tanto naquela psicosfera negativa da queixa, que ela não via, não percebia a presença de ninguém querendo ajudá-la. E tinha espíritos querendo ajudá-la.
Então ela passou uma série de dificuldades ali, desencarnada, até que em um certo momento, né, vencida ali pelas dores, pelas dificuldades, ela consegue orar. E nessa oração, a mãe dela veio de encontro, né, às suas necessidades ali. E ela começou a dizer, a mãe, né, para bem-vinda, minha filha, você perdeu sua encarnação. Perdeu pela queixa. Olha que ponto que pode chegar, né? E essa história do Humberto de Campos, diz ele, que são verdadeiras. Ele colhe depoimentos verdadeiros do plano espiritual e nos transmitiu através do Chico Xavier, né? Então, é uma história verdadeira. A queixa fez a bem-vinda perder. A expressão foi essa, a encarnação. E ela, nessa altura, começou a reconhecer que, de fato, ela exagerou. Ela afastou as pessoas. Ela teve possibilidade de até mudar para melhor sua vida, mas ignorou, porque era mais fácil queixar do que agir, segundo ela, né? Então ela diz para a mãe dela, então eu posso voltar para tentar aprender isso que eu errei? A mãe dela, agora não é possível. A reencarnação não é algo tão fácil, tão imediato, né, que as pessoas conseguem assim na hora que quer. Não é assim. Nós sabemos que não. Há uma série de programações a serem feitas. E a mãe dela disse então para ela, você antes de voltar a reencarnar, você vai ter que trabalhar num grupo de pessoas que vão trazer aos encarnados rebeldes ajuda para que eles possam sair da sua rebeldia. Como você foi ajudada por grupo de pessoas, inclusive por mim mesma, dizia a mãe dela, para que você saísse daquela sintonia das queixas. Mas você não nos ouviu. É um trabalho muito difícil, diz a mãe para ela. E é mesmo, né? Convencer pessoas que reclamam o tempo todo, que se queixam o tempo todo, a mudar de postura é complicado. Então os espíritos trabalham anos às vezes, pouca coisa consegue. Então ela ia entrar nessa turma aí para ver o que é tentar ajudar e não conseguir, porque a pessoa não muda a sua postura. Então, essa história simples aí do Humberto de Campos nos mostra que realmente, se nós insistimos na postura negativa, nós vamos chegar num ponto que a vida vai ser realmente difícil, né? As pessoas se afastam, as possibilidades não vão nos chegar, porque as pessoas não vão ter contato conosco. Como que as coisas boas vão chegar, né? E outra, uma pessoa vai ser chamada a um trabalho, a uma convivência, a alguma coisa, até um trabalho dentro de uma corrente religiosa que seja, se ela é uma pessoa negativa, que destrói, que atrapalha, né? Então, o Humberto de Campos lembra com propriedade esse caso real, né? A queixa pode destruir, né, a nossa vida, e pode mesmo. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 76, ele lembra essas pessoas da queixa, quanto mais, né, sem parar, tudo está ruim, o calor, o frio, a chuva, até isso. E ele lembra lá, ele chama essas pessoas que elas devem estar sofrendo de uma doença que ele chamou da doença das murmurações. Murmurar. O que é murmurar? Reclamar. Então, Emmanuel diz, olha, ele está com a doença da reclamação, está com a doença da queixa, né? E é fácil identificar essa pessoa, diz o Emmanuel, né? Para ele está tudo errado. Tudo errado. Não tem nada que esteja correto. Além disso, né, eles não esperam coisas, algo de melhor para si mesmos, porque não veem, né, um horizonte melhor. Não são, como diz lá
a Joana de Ângeles, né? Não são otimistas, não têm esperança. Então a vida se fecha, né? Ele diz lá que a pessoa que sofre dessa doença das murmurações, ela tem uma irritação permanente. Irritação permanente faz doença física. A pessoa fica doente mesmo, né? E ainda completa lá o Emmanuel que muitas das observações, ou a maioria delas, dessas queixas, são injustas. São injustas, né? Então, as coisas que nós falamos, que nós reproduzimos, né? A nossa fala, ela vai dizer quem somos nós. Se somos uma criatura equilibrada, ou tentando ser, né? Uma criatura que pode passar uma esperança para o outro com boas palavras, ou então o contrário. Então, a nossa palavra é o nosso cartão de visita. As pessoas nos avaliam pelo nosso jeito de ser. E a palavra é a mais poderosa ferramenta para isso. Para nos ajudar, para nos colocar para cima ou para nos colocar para baixo. A palavra tem uma força muito grande, né? E também lembra Emmanuel de que a primeira pessoa que descreia dos remédios, né, até os remédios para as doenças mesmo, que ela não acredita naquilo, é a primeira pessoa a que a doença vai permanecer. Não vai ter um efeito desejado, né, na medicação. Completa também Emmanuel que o pessimismo, né, que é porque quem muito queixa é pessimista. O pessimismo é veneno. Veneno para o corpo físico e veneno para o espírito, né? Não produz nada de bem. Uma criatura, né, que foi médium, que ajudou na psicografia, né, junto com Kardec, para codificação da doutrina espírita, o nome dela era Hermancy Dufault. Ela hoje, desencarnada, faz algumas psicografias, né? Transmite através da psicografia para nós algumas anotações que ela nos traz. Uma delas, ela se refere também a essas pessoas. O Emmanuel disse que a pessoa que reclama muito sofre das murmurações da doença. Ela diz, a Hermancy, que essa pessoa, ela sofre, né, do azedume. O que é azedume, né? É irritação, aborrecimento, aflição. Então, ela diz que essas pessoas que se queixam demais, e o caso da Bem-vinda até nos faz pensar realmente nesse sentido. Ela diz que a pessoa não está concordando com as suas provas da atual encarnação. Rebelde. Então, ela diz lá, quem tem a questão do azedume está insatisfeito com a sua existência atual. E é uma verdade. Reclama de tudo, nada serve, então está insatisfeito, né? Ela chama isso de azedume. E ainda, mais um espírito, né, que nos fala a respeito dessa questão, é a Joana de Ângeles. Ela diz que a gente deve procurar a boa parte das criaturas e ressaltar isso. A parte que todos nós temos, né? Temos partes boas e partes não tão boas. Vamos ressaltar as boas, né? Através da nossa palavra tranquila, através, né, do nosso cartão de visita, que é a nossa fala, nossa maneira de ser. E a Joana de Ângeles também completa que o pessimismo, a reclamação em excesso, causa psicose. O que é psicose? Vou até ler aqui o conceito. Transtorno psicológico que altera o estado mental da pessoa. Psicose. Altera o estado mental.
ela vive em dois mundos. Um mundo real e o paralelo, que é o mundo que ela cria, onde nada funciona. Isso se chama psicose, viver em dois mundos. E essa mistura de um mundo com o outro causa muito mal para a pessoa, né? Então, nós vemos aí que os espíritos se ocupam muito desse tema. Rixas e queixas. Daí a gente deve realmente, né, diante dessa grande quantidade, né, de falas a respeito do assunto, meditarmos, né? E eu, como que eu estou? Eu vou por algum desses caminhos aí que os espíritos nos fazem refletir, né? Então é interessante que a gente pare um pouquinho, pense, será que eu exagerei ali? Na hora que eu vou fazer alguma coisa, será que eu devo pensar um pouco mais? Vou deixar para resolver isso amanhã, né? Então, a questão das queixas e das rixas realmente nos traz muitos problemas, e que muitas vezes a gente não consegue ultrapassar aquilo que deve ser ultrapassado para o nosso bem-estar, para a nossa evolução, porque a gente se detém no negativo. E uma última referência aqui, nós vamos lembrar o Fenelon. Fenelon, ele fez vários ditados, né? Inclusive a irmã Cida foi uma que recebeu páginas do Fenelon. O Fenelon era um arcebispo católico, teólogo, né? Escritor, poeta. Então, ele era um arcebispo, mas daqueles que seguiam Jesus. Ele, inclusive, foi considerado um santo, né? Viveu na França entre 1651 e 1715. Tem vários ditados do Fenelon no Evangelho, está lá citado. E lá no capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, item 23, ele coloca uma coisa interessante para a gente refletir. Ele diz assim, há tormentos, problemas, pelos quais nós não precisávamos passar na encarnação. Nós criamos esse problema. Então, mas essa vida é tão difícil. Às vezes não era para ser não. É porque eu distorci, né, o motivo maior da existência. E a queixa, a reclamação é assim também, né? Ela nos vai gerar tormento. Lembra da bem-vinda? Todo mundo se afastou. Ela veio com um programa de reencarnação dela para que todo mundo, em certo momento, se afastasse dela? Não. Não há programa reencarnatório com coisas negativas, só positivas, só para o crescimento da pessoa, né? Mas aí lembra o Fenelon, realmente com a postura negativa que nós colocamos, às vezes, na nossa existência, e a queixa é uma delas, né? Nós vamos passar por situações que não precisávamos passar. A gente fabrica algo ruim pela nossa conduta equivocada, né? Então, fica aí para os nossos irmãos essas reflexões, né, dos nossos amigos espirituais. Não são minhas, né? São deles. E a gente aprende muito com eles, né? E eles nos trazendo a mãos cheias essa questão das rixas e queixas, que a gente acha que é um assunto que não deveria ser abordado, né? Evangelho, Jesus é abordado o tempo todo no Evangelho e com os nossos guias espirituais, nos remetendo a que a gente reflita. Como que eu estou nessa questão, né? Será que eu estou avançando? Será que eu estou estacionando, né? Então fica a nossa sugestão, né, que nós trazemos através dos nossos amigos espirituais. E uma frase para a gente encerrar, que diz o seguinte, o universo, onde nós estamos, né? O universo é uma caixa de ressonância. Uma caixa de ressonância,
onde nós recebemos o que damos e nós temos o que oferecemos. Se a gente oferece coisa boa, elas vão retornar. As queixas vão impedir esse bom retorno. Então, agradeço aí a presença e paciência dos nossos irmãos, né? E ficamos por aqui. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Nesse instante, pensar em Jesus de forma ainda mais íntima, mais profunda, sentir Jesus nessa brisa suave, fresca que corre no céu azul, nublado, todo enfeitado para cuidar de nós, no verde das folhas, na alegria dos pássaros, dos animais. É Jesus que tudo prepara para que a gente possa conseguir o tão almejado objetivo da nossa redenção construir. Através de muito esforço, através de muitas falas, de muitos sentimentos, através da bênção que pode sim envolver cada palavra, cada pensar, porque assim Deus nos criou para nos tornarmos perfeitos. E que nesse instante, Jesus, o Senhor possa acolher o nosso agradecimento e que possamos sair daqui mais aliviados e mais encorajados, renovados em nossa esperança para seguirmos a nossa jornada. Muito obrigado, Jesus. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja.